Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu uma live junto com seus filhos nas redes sociais e ao lado dos filhos Carlos Eduardo e Flávio. Chamou a acusação de existir uma ABIN paralela de narrativa e disse que o ex-diretor da agência, Alexandre Ramagem, é um cara fantástico. As declarações aconteceram horas antes de a PF cumprir, na manhã desta segunda-feira, mandados de busca e apreensão na residência e no gabinete de Carlos Bolsonaro por suspeitas de participação no esquema de espionagem ilegal que teria ocorrido na ABIN durante o mandato do pai. E, como já comentamos, a PF fez busca e apreensão em endereços do vereador Carlos Bolsonaro e de assessores, como da assessora de Alexandre Ramagem, Priscila Pereira e Silva, e do militar do Exército cedido para a ABIN na gestão de Ramagem, Giancarlos Gomes Rodrigues, em investigação sobre espionagem ilegal na ABIN. As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, ministro Alexandre de Moraes. E hoje, eu não estou só. Quem vai conversar comigo sobre os desdobramentos dessa operação é o colunista daqui do Metrópolis, Paulo Capelli. Vem para cá, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Capelli, conta pra gente aí o que você sabe de novidade sobre esse caso. A gente viu que esse assunto dominou a pauta hoje do noticiário. A gente acordou já com esse assunto de busca e apreensão nos endereços de Carlos Bolsonaro. Acho que a leitura tem que ser feita de uma forma ampla, né? Essa operação de hoje que mirou Carlos Bolsonaro é mais uma da Polícia Federal que vem aí, né, fechando o cerco à família do ex-presidente. A gente lembra que tem o caso do cartão de vacinas, tem o caso dos atos antidemocráticos, tem o caso das joias e agora, o que ficou em evidência nesses últimos dias, o caso da ABIN. Né? Ou seja, seria uma estrutura dentro da Agência Brasileira de Inteligência, uma espécie de CIA aqui no Brasil, que teria sido usada, né, parte dessa estrutura para produzir informações contra adversários de Bolsonaro e também blindar Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, o filho caçula de Bolsonaro, caçula homem, né, que tem a Laura, em investigações. Ou seja, tudo isso agora está sendo destrinchado pela Polícia Federal, culminou com essa operação, né, que alvejou Carlos Bolsonaro, também um militar que foi lotado na Agência Brasileira de Inteligência, Giancarlo Rodrigues, que é muito próximo e trabalha atualmente com Carlos Bolsonaro. Esse militar teve computador apreendido, telefones apreendidos e seria um elo de Carlos Bolsonaro e a ABIN de Alexandre Ramagem. Ele faria ali uma comunicação, meio campo e atuaria no escopo dessa ABIN paralela. Então hoje a gente já sabe que há essa ligação entre Carlos e a ABIN. Ele seria esse elo de ligação, é o nome forte de Carlos Bolsonaro. O nome forte de Carlos Bolsonaro na ABIN, o Giancarlo, ele foi lotado também no GSI do ex-presidente Temer, né? Até onde se saiba, Temer não tem nenhuma relação com esse caso, mas só para constar aqui a informação. E o Carlos Bolsonaro, então, teria essa ascendência sobre a ABIN na visão da Polícia Federal. Agora, é importante destacar, muitos veículos, né, publicaram informação que circulou até por fontes da Polícia Federal de que haveria um computador da ABIN apreendido junto com o Carlos Bolsonaro. E na ABIN, eu conversei com os servidores da cúpula da ABIN de carreira, não são servidores que foram lotados agora, mas pessoas que estão lá há mais de 10 anos. E eles me disseram, olha, a gente vê com muita desconfiança essa informação de que a PF apreendeu um computador da ABIN, porque não sai, computador, patrimônio da ABIN não sai da agência sem que tenha sido dado baixa, enfim, que tenha sido, né, feito o respectivo procedimento. Então, tem também uma escalada de tensão entre a Polícia Federal e a ABIN, tá? Teve uma matéria que eu trouxe na coluna em junho desse ano, um encontro secreto de Alexandre Ramagem com Luiz Fernando Correia, atual chefe da ABIN de Lula. Foi um encontro que não foi noticiado oficialmente, ficou fora das agendas oficiais. A gente trouxe em junho, com exclusividade, para você que nos acompanha no Metrópolis, e já expunha uma proximidade do Ramagem fora da ABIN, né? Vale lembrar, Ramagem é delegado da Polícia Federal, né, que chefiou a ABIN durante a gestão Bolsonaro, e hoje ele é deputado federal. Então, uma questão que foi suscitada é por que a Ramagem, deputado federal, quer se encontrar com o atual chefe da ABIN do Lula. Ramagem, que é investigado pela Polícia Federal pela suposta atuação nessa ABIN paralela. Então, o chumbo também começa a engrossar para o lado da atual ABIN do Lula. Do Lula. Exatamente, porque há integrantes que continuaram com Lula
e que foram nomeados na gestão Bolsonaro, como, por exemplo, o Paulo Maurício e também o Alessandro Moretti. Paulo Maurício era servidor da ABIN, continuou com Bolsonaro, continuou com Lula em cargo de destaque, e o Moretti também tinha um cargo importantíssimo com Bolsonaro e na ABIN ocupou o cargo estratégico de 02 da ABIN com Lula. Isso foi até alvo de muitas discussões internas na ABIN, porque a maioria das vezes é que dá algum problema na ABIN referente a esse caso da ABIN paralela, sempre são citados agentes exógenos à Agência Brasileira de Inteligência. O que é isso? São servidores que não são de carreira e que foram colocados na ABIN pelas mãos dos respectivos presidentes. Né? Que é o caso deles especificamente. Deles especificamente. Inclusive, o que a gente ouve dizer é que essa cúpula da ABIN está balançada, né? Está balançada bastante. Essas suspeitas, né, de que, inclusive, atuais integrantes da ABIN também já foram exonerados. Né? Vale lembrar que essa não é a primeira operação que balança as estruturas da ABIN. Já teve operações anteriores que culminaram, inclusive, com a exoneração, com a demissão, né, de servidores da ABIN. Ou seja, cada vez mais Luiz Fernando Correia, atual chefe da ABIN de Lula, vai ficando pressionado. Né? Por que se encontrou com ramagem? Como é que não conseguiu apurar que havia essas irregularidades antes? Paralelamente a isso, no caso do First Mile, aquele software espião, né, que teria sido usado para rastrear o passo de autoridades, né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, a informação muito delicada, porque a Polícia Federal fez uma requisição à ABIN do Lula para que ela fornecesse os nomes das pessoas monitoradas, e a ABIN simplesmente não forneceu nome algum. O que a ABIN passou foi os números. Falou assim, a gente não consegue vincular o número às pessoas, ao nome. Então, seguem os números que estão registrados no First Mile. E aí, o que a PF recebeu essa informação com extrema, né? Tipo assim, são desleixo por parte da ABIN na avaliação da PF. Como é que eles fazem o monitoramento e agora dizem que não dá para vincular o número do celular ao nome? Ao dono do número. Ao dono do... Então, assim, a PF fez um trabalho braçal ali para conseguir linkar e fazer isso sem que houvesse a contribuição, a colaboração da ABIN. Isso gerou um mal-estar profundo e chegou até a ser discutida a prisão preventiva de alguns dos servidores da ABIN que não estariam colaborando com as investigações, né? Por suspeita de atrapalhar as investigações. E aí coube ao Andrei Rodrigues, atual chefe da Polícia Federal, baixar a temperatura e falar, não, aí já é escalar demais. Então, tem todo esse enredo de tensão envolvendo a Polícia Federal e a ABIN e também todo esse enredo que se fecha o cerco da Polícia Federal à família Bolsonaro em diferentes frentes. Enredo que não começou agora, viu, gente? Começou em outubro, a Operação First Mile, que começou... Última Milha é o nome da operação, que busca, então, entender esse equipamento chamado de First Mile, esse software chamado de First Mile, desde outubro do ano passado. Então, como o Capelli está dizendo, não é de hoje, o cerco está fechando em torno da família Bolsonaro e também em torno da PF e da ABIN. Vocês continuem acompanhando a coluna do Capelli, que eu tenho certeza que vocês vão ter novidades a respeito desse caso. Ele já trouxe bastante novidade aqui no boletim de hoje, viu? Obrigada, viu, Capelli? Eu que agradeço, gente. Até mais.